Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Estou muito feliz de ter você aqui. Infelizmente na segunda não deu para colocar nenhum vídeo, mas hoje estamos aqui para falar. Se você chegou aqui através do vídeo do Facebook que eu coloquei mais cedo, seja bem-vindo, você já sabe o tema. Se não, a gente vai falar hoje sobre alguns alicerces que devemos construir para a nossa casa não ser levada. O nosso livro lá de estudo está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Mas antes de começarmos, eu já venho te convidar a curtir aqui o canal, a se inscrever no canal se você não é inscrito. Venha participar desse projeto comigo, um projeto de levar a palavra, um projeto de ser edificado na palavra. Porque a única forma que salva, muda e transforma é a viva. Amém? Te convido então a pegar sua Bíblia nesse momento, abrir lá em São Mateus, versículo 7, a partir do 24, que diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas palavras e não pratique é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Ou seja, estamos aqui diante de pessoas que construíram casa. De qualquer forma, há casas sendo construídas. Não importa se foram construídas na areia, não importa se foram construídas na rocha, não importa se foram casas sendo construídas, mas foram feitas de formas diferentes, de maneira diferente. E eu já venho te chamar mais uma vez a refletir que tipo de casa você tem construído. Estamos aqui diante de um quadro onde Jesus está falando que quem escuta a palavra dele e pratica é como um homem prudente que construiu sua casa firmada na rocha, com alicerces fortes, em um lugar seguro. Mas quando a gente não praticamos o que ele nos ensina, quando não praticamos o que ele tem nos ensinado, o que ele tem falado através desse livro, somos como um homem imprudente que não seguimos o que ele nos ensinou, as diretrizes que ele tem nos ensinado para passar por aflições, para passar pelos vales da sombra da morte, mas para ter certeza que ele estará conosco, que ele não nos abandonará nem um dia sequer. Mas a gente está diante de um quadro aqui que ele fala: aqueles que escutam as minhas palavras. Que tipo de palavras são essas? Você pode estar se perguntando. E só que no início, no 7, não vou nem pegar os restantes do 6. O 6 ele tem que se dando Pai Nosso. A gente vê lá no capítulo 6 ele falando lá a partir do versículo 8: quando orais assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Ele está mandando a gente orar e chamar o reino do céu aqui na terra. Ou seja, é um dos fundamentos para se construir uma casa firmada em Deus. Antes de começar aqui no contexto, eu te venho tirar aqui, trazendo para o nosso contexto hoje carnal, material. Bora colocar aqui a nossa casa para ser afirmada. Uma casa segura, ela tem que ter duas coisas: a coluna e o alicerce. A coluna que vai ficar em pé, que vai segurar a casa e as paredes, e o alicerce que não vai deixar a casa afundada. E tem que ser construída com sapata, onde que a gente coloca os ferros para manter forte. E eu fiquei meditando e pensando: o que seria nisso? O que seriam essas coisas que tem que manter minha casa espiritual forte, afirmada por Deus? E eu destaquei alguns exemplos aqui, porque só nesse pedaço, eu nem troquei de página, eu só peguei esse pedaço aqui e vim te chamar a reflexão. E logo no 6, Jesus vem falando: orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Olha que grandioso isso. Jesus está falando: venha a nós o seu reino, Senhor. Peça que o reino, que o céu, o espiritual desça aqui na terra e que a nossa casa seja de paz. Que a nossa vida seja de paz. Que seja uma vida honesta, que seja uma vida transformada, que nossa vida seja uma vida digna de honra ao Senhor. Que tudo que eu faço venha honrar e engrandecer o nome de Jesus. Então aqui a primeira parte que a gente tem vista aqui é o que? Jesus falando: vem chamar aqui na terra como o céu é feito, que os anjos dão glória ao Senhor, que tudo é perfeito. Não que seremos uma vida perfeita, porque o próprio Cristo falou que passaremos por aflições, mas ele vem nos ensinando que a coluna de uma casa é a oração.
Se você quer uma casa firme, se você quer uma família firme, mantenha a mesa de oração sobre a sua casa, mantenha a sua família orando, se mantenha orante todo momento. Nem sei se essa palavra existe, orante, mas que possamos orar. Manter uma coluna de oração, ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos pais a orar. Se sentar à mesa, se jantar, agradecer ao Senhor e falar: Senhor, vem aqui na terra, faça a minha família, faça a minha vida espiritual, assim como é no céu, santa. Às vezes é necessário pedirmos ao Senhor, então essa é a coluna. Essa é a coluna que o Senhor vem nos ensinando. Chama o céu aqui na terra. Chama o céu, chama a essência do céu para nossas vidas. Então, o primeiro parte dessa licença, você tem que chamar o Senhor para vir, para segurar as paredes que muitas das vezes tenta dombar. Que se você chegar numa casa e uma casa não tiver uma coluna, você vai encostar nela, vai balançar e ela vai cair. Porque ela é firme, as paredes não estão seguras. Mas se você tiver uma coluna de oração na sua vida, na sua família, na sua casa, você ser uma pessoa de oração, você vai se manter firme diante da tempestade, diante do vento, diante dos rios transbordantes. Você vai andar até sobre as águas. E eu entendi isso aqui nessa passagem. Ele fala ainda aqui que tem as vigas, tem os alicerces. Eu falo que é a vigilância. É a nossa vigilância, a gente tem que manter os lugares seguros, porque a casa, quando a gente constrói, a gente tem que fazer as delineações e fazer as colunas estão em cada ângulo, determinado tamanho, distância, mas a alicerce está em toda a casa. Então que a gente venha focar nessa situação. E aqui a gente tem exemplo que fala do jejum, cara. Quantas vidas a gente não tem mais jejuado, a gente não tem mais se consagrado, a gente não tem estado em vigilância em Deus, a gente não tem buscado que Deus venha nos dar um socorro, que Deus venha nos socorrer, que Deus venha nos ajudar. Já parou para pensar nisso? Se você tem estado em vigilância contra o nosso inimigo, contra o seu inimigo, já parou para pensar se você tem orado e buscado o Senhor de uma tal maneira que Ele tem te alicerçado, você, a sua casa não vai afundar de maneira nenhuma? Já parou para pensar qual tem sido a sua vida de propósito com o Senhor? Se você tem buscado o Senhor de uma maneira que vai rasgar o céu e fazer o milagre que você tanto deseja chegar em suas mãos. Porque o milagre só acontece quando há uma reação entre eu e o céu a mim. Então que você venha compreender isso. É necessário mudar, é necessário chamar a atenção, é necessário, como está aqui, ó, o jejum. Jesus vem falando, o jejum, as preocupações da vida, você não tem que se cansar com elas, mas tem que focar em Deus. O tesouro vem falando grandiosamente muitas coisas. Então que a gente venhamos focar no nosso alicerce, nos alicerçar na palavra de Deus. Olha que beleza, alicerçar a nossa vida na palavra de Deus. Quanto tempo você tem parado para ler uma palavra de Deus? Acreditar nas promessas dele lá nos Salmos. Eu tenho me pegado muito nos Salmos. E quantas vezes a gente não tem passado por eles achando que é só mais uma coisa. Mas você já tomou para você a palavra que mesmo que você passar pelo vale da sombra da morte, Ele será contigo, você não morrerá, você não perecerá, mas ali, se você olhar para o monte e clamar, Ele virá do alto monte, te trará socorro. Já parou para pensar na grandeza de Deus e nas promessas de Deus que Ele tem feito isso? Você tem se alicerçado a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual na palavra de Deus? Porque se você tiver alicerçado nisso, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir transbordar de rios, vai vir medo, mas você vai estar firme. É o que ele falou aqui. Aqueles que ouviam a minha palavra, seguir, respeitar, serão como homens prudentes e construíram e alicerçaram a sua casa em rochas, firme, e não deixaram ela cair. Então se mantenha firme, irmão. Confia nesse Deus, confia nas promessas dele. E aqui continua falando que ele fala que tem que ser prudente. E no capítulo 7 já começa assim, o julgamento ao próximo. E eu começo a colocar as ferragens.
das armações do alicerce, da coluna, e que a gente tem que tirar algumas coisas da nossa vida. Às vezes a gente está tão preocupado com o próximo, a gente quer julgar o defeito, as qualidades, o que está fazendo e o que está deixando de fazer, que a gente acaba esquecendo de nós mesmos. E aqui Jesus vem falando lá no seu início: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, você será julgado, e mediante o que usarem também serás usado para medir você. Ou seja, vamos parar de se preocupar com o nosso próximo, vamos se preocupar um pouco com a nossa vida. Bora ajudar, bora estender a mão sim, mas bora parar um momento para viver um secreto com Deus. Quantas vezes estamos deixando de viver o secreto com Deus para viver o barulhento com o outro? Devíamos entender que é a necessidade de não olhar mais os defeitos de quem está ao nosso lado ou quem está à nossa frente, mas é um momento de falar: Senhor, mostra a mim mesmo meus defeitos, como fez o salmista. Revela a mim os meus pecados, que eu possa me consertar e seguir a Ti. Ou seja, está na hora de começar a fortificar todo o alicerce, toda a coluna com o nosso arrependimento, comparar com nossos olhares altivos. A palavra diz que antes de olharmos a trava dos olhos de alguém, tira dos nossos próprios olhos. Que viemos entender a grandeza de Deus em nossa vida, porque para ter uma casa firmada na rocha é necessário obedecer e ouvir a palavra desse Deus. Então, se você não seguiu quem está falando, infelizmente vai vir um vento, vai vir a tempestade e a sua casa vai afundar, vai se demorar. E a palavra diz que e foi grande a sua queda. Ou seja, se não começarmos a ouvir o que Deus tem para falar, o que o Espírito dele diz, porque a Bíblia fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o templo entre quatro paredes, é eu, você, nós somos a igreja. Está na hora de começarmos a atentar a palavra e declarar: só o Senhor é santo. Então que devemos ser prudentes. E o versículo anterior a essas passagens que a gente está chegando vem falando que a persistência da oração, e diz assim, ó: peça e será dado, busque e encontrará, bata e a porta será aberta, pois todos aqueles que pedem recebem, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ou seja, está na hora de começarmos a encontrar o reino do céu, está na hora de começar a incomodarmos o Senhor. Como eu falei, a coluna da casa, o que segura as paredes é a oração. Então está na hora de começarmos a orar, está na hora de começarmos a buscar, está na hora de começarmos a chamar a atenção desse Deus para vir o céu aqui na minha vida, na sua vida. Está na hora de vir a mudança do nosso reino, o nosso reino espiritual, na nossa vida espiritual. Está na hora de pararmos de viver o raso e começar a ir o mais profundo. E o mais profundo de Deus. E o mais profundo da presença dele. Sair do raso e começar a alicerçar a nossa vida na rocha, chamada Cristo, chamada Jesus, o Cristo que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia para me dar e te dar uma oportunidade. E aqui continua, a palavra continua antes de chegar no ponto que estamos lendo. Ela diz assim: a árvore e seus frutos, cuidados com os falsos profetas. Eles vêm e vocês vestidos de pele de cordeiro e ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E vem falando sobre a árvore, diz assim, ó: semelhantemente toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvores ruins dá ruins frutos. Ou seja, não tem como você ser bom e dar um fruto ruim. Não tem como você ficar sendo enganado. Não tem mais como você ficar sendo enganado por Satanás. Chega! Está na hora de uma mudança de mente na igreja. Está na hora de uma mudança de mente na sua vida espiritual. Está numa hora de mudança de caráter. Está numa hora de começar a dar fruto digno de arrependimento. Um fruto que o Senhor vai aceitar e se agradar de mim, de você. Para ter uma casa alicerçada, para ser firme em Jesus e vir as tempestades, até mesmo se a morte bater a nossa porta e a gente continuar glorificando a Deus, é necessário a gente declarar que só Ele é Deus. E está na hora de começar a olhar e falar: chega de acreditar em qualquer coisa, chega de se fundamentar em qualquer coisa, está na hora de se fundamentar em Cristo, crer em Cristo, confiar em Cristo e seguir a Cristo. E está na hora de começar a dar um bom fruto.
Está na hora de falar não aos meus pecados, está na hora de falar não à minha carne, está na hora de falar não às setas malignas que vêm sendo jogadas sobre meus pensamentos, sobre a minha boca, sobre o meu coração, e começar a declarar que só Deus é Deus, só Santo é o Senhor e nada vai nos atingir. Está na hora de viver o melhor de Deus em nossas vidas. Está na hora de começar a manter a nossa casa firmada na rocha, mas para isso é necessário seguir esses pontos. Eu deixo aqui esses conselhos para você. Começa a necessar colocando uma coluna de oração na sua vida, propósito de oração, solicitude com Deus, ficar sós com Deus, chamar o reino dos céus na sua vida espiritual, na sua vida matrimonial, na sua vida de casa, filho, família, seja lá o que for, que o reino de Deus venha se manter na sua vida. Ora o Pai Nosso declarando com fé e trazendo a existência o que está no campo espiritual. Está na hora de começar a se arrepender dos seus pecados. Está na hora de parar de olhar e julgar o próximo, e olhar e pedir arrependimento a si próprio. Está na hora de fazer a sua oração uma oração de busca, bater, chamar por um milagre na sua existência, na sua vida. O cego Bartimeu fez isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto não foi ouvido, ele não parou de clamar ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você está querendo um milagre, se você está querendo uma transformação na sua vida, seja ela matrimonial, seja ela familiar, seja ela espiritual, começa a clamar esse Deus através da oração. Ative, prevalece e restaure os alicerces da sua casa. Coloca as ferragens no lugar, conserta tudo, começa a dar frutos bons para a sua vida. Usa a sua boca para ser boca de bênção, independentemente da situação. Profetize, vai dar tudo certo. Deus é comigo, Deus é bom. Olhais para o monte e vês que o seu socorro vem de lá. Não perca a esperança. Porque se você seguir tudo o que ele tem falado nesse livro santo, você vai estar afirmando a sua palavra, a sua vida na rocha chamada Jesus Cristo. E nada intermunirá. Pode vir qualquer tipo de vento. Qualquer rio pode transbordar, que você vai andar sobre as águas e ele vai vir ao seu socorro. Pode bater qualquer vento, qualquer tempestade, mesmo pode até balançar, mas ele estará firme na rocha. É isso que eu declaro na sua vida. Você vai ter uma vida firme na rocha. Somente creia nesse Jesus. E faça o que ele manda. Dê ouvido ao Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. E aqueles que ouvirem e praticar, será como um homem prudente e será firme em Jesus. Amém, irmão? Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado e você venha guardar ela no coração e praticar. E se ela te agradou mesmo, se ela tocou o seu coração, compartilha com alguém. Siga o meu canal, curta aqui, comenta, me ajude nesse projeto. Que o reino de Deus é ganhar da força. E somos guerreiros para conseguir esse reino. Amém? Fique na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Até logo.